Bom dia. Eu esqueci uma carteira por aí, se você encontrar. Tá bom? Não sei quem encontrou aí, né? A dama perdeu um potinho e voltou cheio, então eu perdi uma carteira aí. Então quem encontrar aí, faz favor. Pode encher assim. Tá? Não de boleto, tá, gente? Já... bombom, se for bombom é chocolate branco, tá? Ouro branco. Tá. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Quantos leram Jonas capítulo 5? Hã? Tá bom, hoje vamos falar sobre a mentira. Não, tô brincando. Jonas capítulo 2, abre lá. Na verdade, 1,17, que nós fomos até o 1,16. 1,17 fica melhor junto com o capítulo 2. Jonas 1,17. Todo mundo lá? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa é mais uma das grandes coisas do livro de Jonas, né? A grande cidade, a grande tempestade, grande temor, agora um grande peixe. O servo duro. 3 dias e 3 noites lá no ventre, na barriga do grande peixe. Deus, dentre todas as coisas que Deus dispôs, né? Dispôs a tempestade, jogou a sorte que denunciou Jonas. Agora Deus dispôs um grande peixe. Deus está tratando desse servo. Porque ele não tem um pote, ele tem um monte de pote fora do lugar. E Deus está tratando com ele. E observe que é um servo cabeça dura, muito cabeça dura. Mas Deus está tratando com ele. E ele passa 3 dias e 3 noites ali, no ventre daquele peixe. Um desígnio de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. 3 dias e 3 noites. Ele não queria conversar com Deus. Por quê? Ele estava fugindo da presença de Deus. E queria morrer. Me joga na água aí que vai resolver tudo. É por minha causa que está acontecendo toda essa tempestade. Vocês já perderam muita provisão, a carga do barco, o navio está quase se quebrando todo. Jonas tem muitas coisas fora do lugar, muitos potinhos fora do lugar. E Deus está tratando com ele. O que nós vamos observar hoje é que nesses momentos excruciantes da vida dele, vão trazer grandes benefícios. São esses momentos de grande aflição, de dor, de sofrimento, às vezes de fúria, de raiva, vão trazer grandes recompensas ou consequências para a nossa vida. Foi como nós vimos ano passado, não sei se foi ano passado, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
O caminho da desobediência é uma contínua descida. É interessante observar isso no capítulo 1. Jonas estava em Gat-Hefer, e aí ele desce a Jope, uma cidade litorânea. E de Jope ele compra uma passagem e ele desce para o navio. No navio, ele desce para o porão e vai dormir na tempestade. Lá ele é denunciado pelas sortes, né? E é jogado, e ele desce para o mar. E lá no mar aparece um grande peixe e nhoque. Você percebe? Desobediência é uma contínua descida. Ele mesmo vai reconhecer no capítulo 2, veja lá o versículo 3: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Versículo 4: lançado estou dos teus olhos. Versículo 6: desci aos fundamentos dos montes, desci à terra. Percebe? Lançado da presença de Deus. Quando ele recebe a ordem para ir pregar em Nínive, ele se levanta e o que ele faz? Ele foge da presença de Deus. Agora em sua oração, ele reconhece: eu fui lançado da presença de Deus. Grande rebeldia, grande tratamento. Cirurgia dura e muitas vezes sem anestesia. Ele tinha falhas terríveis no seu caráter. Os potes estavam todos fora do lugar. O coração dele estava fora do lugar. Os seus pensamentos, os seus paradigmas estavam fora do lugar. Ele foi levado ao fim de si mesmo. Versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, então me lembrei de Yahvé, do Senhor. Esse parece ser uma constante ao longo da história de como Deus age na vida das pessoas. Jacó, por exemplo, ele não era flor que se cheirasse. E a Bíblia conta como ele foi, né? Ele queria casar com uma menina lá, de Labão, e casou com outra. Ele trabalhava para o sogro dele. Cuidado se você trabalha para o seu sogro, né? E ele falou assim: você mudou o meu salário umas 10 vezes. E ele serviu ainda ao seu sogro, mais 7 anos, né? Foi isso? Mais 7 anos pela menina que ele amava. Trabalhou 14 anos. Viu, Lucão? Você foi fácil. Não precisou trabalhar tanto. Abraão, ele gostava de contar uma mentirazinha. E Deus teve que tratar com ele. Diz aí que você não é minha esposa. E os filhos deles vão replicar essa conduta de usar de mentiras para resolver os problemas. Eu sei que não acontece isso com vocês. José, então, nem se fala. O adolescente duro, né? Essa semana eu li que, você sabia, Esther, que há 100 anos atrás, o adolescente não era considerado gente? É sério? Há 100 anos atrás, eu tenho certeza disso. Eles não eram considerados gente. Há muitos povos da Europa achavam que os negros não tinham alma. E por isso fizeram o que fizeram. José teve que ser tratado de um adolescente muito orgulhoso e sofreu. Moisés, aos 40 anos, ele pensava que podia libertar o seu povo. Mata um egípcio.
E ele tem que fugir para o deserto, onde ele passa mais 40 anos. E aos 80 anos Deus chama ele. Príncipe, pastor, para se tornar um peregrino líder de uma nação que foi resgatado do Egito. E a Bíblia diz que daquele homem que era um assassino, lá em Números 14 diz, ele era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Davi, quanto tempo no deserto, nas cavernas, fugindo, quando teve a oportunidade de matar aquele que o perseguia, não o fez. Pedro, que sequer pôde suportar o olhar do seu Senhor e fugiu para chorar amargamente. Elias fugiu de uma mulher que o ameaçou, foi para o fundo da caverna e lá pediu, né, Senhor, me mata. Eles passaram por fracassos, desertos, provações, sofrimentos, antes de se tornarem pessoas provadas e aprovadas para os propósitos de Deus. Então, guarda isso, pessoas provadas e aprovadas, porque não é somente ser provado, mas tem que ser aprovado. Essas estão preparadas para os propósitos de Deus na sua vida. Deus conduz essas pessoas ao fim de si mesmas, vai exaurir todos os seus recursos pessoais, toda a sua autossuficiência, vai levá-los a uma condição de falência completa, para depender e aprender que devem depender somente de Deus. Há uma frase muito conhecida, eu creio que você já ouviu. Só se percebe que Cristo é tudo que se precisa quando Cristo é tudo o que você tem. Só se percebe que Cristo é tudo o que você precisa quando Cristo é tudo o que você tem. Jesus disse isso de uma maneira um pouco diferente. Quem perder a sua vida, tem que perder a sua vida para achar, para ganhar, para guardar a sua vida. É no fim dessa descida que Jonas vai encontrar a graça, a misericórdia de Deus. É ali que ele vai começar a entender um pouco da visão, e Deus está tentando colocar algo no coração de Deus. No 2:8 diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Essa palavra misericordioso, misericórdia, é uma das palavras mais lindas que descrevem verdades sobre o caráter de Deus. Essa palavra no hebraico ela é pronunciada como Hesed. Hesed. Ela é traduzida de muitas maneiras, é muito ampla a sua compreensão. Muitas vezes ela é traduzida por misericórdia, por graça. Em algumas versões está amor inabalável. Em outras versões está lealdade, amor leal, graça também. E Deus está agindo com misericórdia e graça, com amor inabalável sobre a vida de Jonas. Ela é baseada, e Deus age assim, porque naquilo que Ele é, um Deus misericordioso, de amor e graça, Ele estabelece aliança com o seu povo, com os seus servos. E Deus está agindo, e é base da aliança que Deus faz com Ele. É um poder transformador vital das nossas vidas. E graça é algo que Jonas está aprendendo aqui. Por quê? Veja o versículo 2 e 3. Nós vamos ir e voltar, tá, gente? Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do grande peixe, gritei, e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele está angustiado.
É interessante que essa oração, você vai observar que há muitos traços do livro de Salmos, muitas expressões e frases que constam no livro de Salmos. Jonas conhecia os Salmos. Na minha angústia clamei ao Senhor. É uma frase muito repetida. E o Senhor me atendeu, e o Senhor me ouviu, e o Senhor voltou o seu rosto para mim. São todas expressões constantes no livro de Salmos. Ele está em angústia, num abismo, sem esperança. Versículo 6, ele diz assim: contudo fizeste subir da sepultura, porque era como se a vida tivesse se esvaindo e fugindo dele. Ele estava sem esperança, longe da presença de Deus. Lançado estou diante dos teus olhos. Capítulo 2, 4. Lançado estou diante dos teus olhos. É outra maneira que essa frase sempre denota: estou longe da presença de Deus. O salmista vai falar: Senhor, volta os teus olhos para mim. Até quando, Senhor, teus olhos se manterão afastados de mim, não me verão? É essa maneira de dizer que expressa a presença de Deus. Então, para você experimentar, e ela é vital para transformar e fortalecer a nossa fé, é descobrir que as coisas estão no fim, que você não tem mais esperança, que você não consegue mais resolver nada. As coisas estão muito complicadas para o seu lado. Você está longe da presença de Deus. A graça começa com uma coisa muito ruim. Por isso que ela é ofensiva, falar sobre a graça nos nossos dias de hoje. Porque ninguém quer ouvir que o pecado te afasta de Deus. Ninguém tem pecado. Tem apenas alguns problemas emocionais que você mesmo pode tratar. Ou um psicólogo pode te ajudar. Falar sobre graça é mostrar a situação que não se pode mudar mais. Uma situação irremediável. Ela não é nada agradável. João, a segunda verdade sobre a graça é que ela nos mostra, assim que nós está falando para Jonas, que você é incapaz. Além de você já estar no final das suas coisas, você não pode, você não consegue satisfatória e plenamente mudar aquela situação. Você é incapaz, você não pode se salvar, você não pode se consertar. Jonas 2,6 diz assim: desci a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ou seja, as portas estão trancadas e eu não vou conseguir mais sair dessa. É o fim de tudo. Jonas chega ao final, ele é incapaz de consertar. A graça é uma grande verdade, mas que começa nos mostrando: você não pode fazer nada. Você está no fim, não há esperança para você. A graça mostra que nós não podemos nos salvar. Outra coisa que Jonas aprende é que a graça tem um custo incalculável. Olha o versículo 4. Porventura, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Versículo 7, a parte final. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Por que ele está se lembrando do seu templo? Porque naqueles dias o templo de Deus era o lugar onde ele, veja só nas duas vezes, santo templo. E começamos hoje ouvindo, cantando e louvando a Deus pela sua santidade. Por quê? Era ali naquele lugar onde Deus manifestava a sua santidade, a sua perfeição, os seus altos conceitos de verdade e virtudes. Não se podia aproximar naquele lugar sem derramar sangue. Somente a morte de um substituto inocente,
assegurava o perdão e o acesso à santidade e à presença de Deus. Você não podia se aproximar de qualquer maneira. E Jonas novamente está ansiando isso, porque era um lugar de comunhão, de perdão, de adoração, de gratidão. As pessoas se achegavam ali, no santo templo, para experimentar e usufruir as verdades da graça de Deus, que Deus proporcionava ao seu povo, mas nunca sem sangue, sem o sacrifício, um custo incalculável. A graça, então, ela é maravilhosa e consoladora, bela e incomparável, quando nos leva a essa situação de que, não tem mais esperança. Eu não consigo sair dessa. E Deus a demonstrou para mim, mediante um sacrifício de custo incalculável. Quando Jesus Cristo vai à cruz do Calvário, em nosso lugar, em meu lugar, e oferece a sua vida, e novamente abre um caminho onde nós podemos nos achegar à santidade de Deus. Estamos condenados, não merecemos nada, somos incapazes de nos salvar, mas Deus nos salva a um custo infinito. Por isso, pessoas com autoconceito sobre si mesmas estão impossibilitadas de contemplar, apreciar a graça de Deus, porque não precisam, a dispensam, são virtuosos, têm uma visão, uma compreensão exaltada sobre si mesmo. Pessoas fracassadas também, muitas vezes devido à sua amargura, também dispensam e não concebem que a graça de Deus pode transformar o seu caos e não se deixam enredar pela admiração do amor que a graça viva nos dispensa em Cristo Jesus, em nosso lugar e por nós. Por isso a graça é uma experiência real, mesmo em condições sombrias e profundas, literalmente que Jonas estava, não merecia. É a única esperança. Veja, o grande peixe não foi disciplina, a disciplina foi a grande tempestade. Porque a hora que ele foi arremessado no barco, naquela grande tempestade, o que ia acontecer com ele? Ele iria morrer. E Deus, em graça, providenciou um grande peixe. Disse para o peixe: vai lá e engole aquele cara lá. No texto eu achei até engraçado o termo que é usado aqui, né? Que o grande peixe tragou. E tragou é um verbo que a gente usa para quê? Tá vendo? O ex-viciado aí sabe. Né? Dá uma tragada. E Jonas naquele momento era uma droga mesmo, né? Porque mais para frente a gente vai ver o que aconteceu com o grande peixe, né? Tadinho. A graça não era disciplina, era livramento. É uma experiência real, sombria, mas a única esperança que nós temos. Veja o versículo 6. Contudo, ele está relatando, comecei a orar a Deus, eu estou aflito, está tudo perdido, estou vendo a minha vida esses aí. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a minha oração ao teu santo templo. E ele vai terminar essa oração, veja lá no versículo 9, a última frase: ao Senhor pertence a salvação. Muitos estudiosos consideram até esse versículo o versículo central da palavra de Deus. É interessante que quando ele usa do Senhor vem a salvação, é uma preposição que indica posse, ou seja, a salvação pertence ao Senhor. Nenhum ser humano pode salvar-se a si mesmo. É Ele que age sempre.
É o centro da mensagem de Deus ao ser humano. A salvação pertence a Ele e vem somente dEle, em sua graça, amor, bondade e justiça. O versículo 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Veja, na verdade, Jonas está fazendo uma confissão. O que ele diz? Aqueles que se entregam à idolatria fazem o quê? Abandonam ao Senhor. O que ele fez quando Deus deu uma ordem para ele? Então, o que ele está confessando? Que tem no coração dele? Idolatria. Havia alguma idolatria? Percebe então que Deus está tentando colocar e graciosamente tratando desse coração duro, desse servo de Deus, um profeta. Mas o que tem no coração dele? Idolatria que o levou a se afastar de Deus. O seu nacionalismo doentio, seu patriotismo, levar a mensagem para esses assírios, o povo mais cruel da terra, devassos, corruptos. Lemos Naum, né? Eles forram o chão com os cadáveres. Há um desenho onde mostra o rei e a rainha dos assírios bebendo e celebrando com a cabeça espetada do inimigo na frente deles, na mesa onde eles estavam celebrando. Eles espetavam as pessoas, esfolavam as pessoas vivas. Esse pessoal está cobrando impostos altíssimos, mais de 50%. Estão taxando a gente. E Jeú estava pagando pesados impostos. Eu ir lá? Eles são idólatras. Eles têm uma montoeira de deuses. Deus está tentando remover coisas muito incrustadas no coração de Jonas. Grande rebeldia, grande idolatria, tratamento radical. A idolatria, essa idolatria nega o acesso à graça de Deus, porque a palavra aqui misericordioso recede. É graça, amor inabalável, lealdade. Ela tem muitas expressões. Você, se tem um dicionário em casa, dá uma lida lá, você vai tirar muita coisa dessa palavra que descreve algo muito especial do coração de quem realmente Deus é. Jonas, nós vamos observar, ele não compreende. Apesar de tudo isso que ele está sofrendo, ele não compreendeu ainda totalmente a graça de Deus. Por quê? Porque a graça, o amor inabalável, a misericórdia de Deus é paciente em sua graça. Embora ele seja falho, até ignorante do coração e da mente de Deus, inclusive para aquele povo tão desgraçado, a misericórdia de Deus ainda alcança esse homem. Deus está tratando em graça, modificar a visão de mundo, a visão sobre Deus mesmo, sobre Ele mesmo, sobre as outras pessoas. Esse conceito que são incompreensíveis. Corrie ten Boom foi uma mulher que foi uma prisioneira dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E ela escreveu assim que eu encontrar aqui. Não há poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Não há abismos tão grandes que a graça de Deus não nos alcance. No fim de nós mesmos, ali sempre estará as mãos de Deus. Mesmo em circunstâncias extremas, são oportunidades extraordinárias para experimentarmos a ação graciosa do amor inabalável, da lealdade de Deus que não se muda. Muitas vezes também essa palavra é traduzida por fidelidade.
E ali está Jonas, naquele momento crucial, fatal e final de vida. E a graça de Deus o levanta. Ele se lembrou de Deus, das suas promessas infalíveis. E eu quero terminar lendo um texto. 1 Reis 8, 38 a 40. Primeira Reis 8, 38. Vamos ler no 37, melhorar um pouco o contexto. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades e houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração. Olha a expressão, conhecendo a chaga do seu coração e estendendo as mãos para rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que desses aos nossos pais. E Jonas sabia disso, que ao voltar o seu coração, Deus em graça, ali lhe lembrou das promessas imutáveis, infalíveis, que Deus é fiel, Deus é leal à sua aliança. E ele sabia disso, mas ele teve que aprender a duras penas, quase chegar ao final da sua vida. Mas Deus trata com os seus servos, mesmo que ele seja cabeça dura, mesmo que o coração dele seja cheio de chagas, Deus vai tratar. Por quê? Porque você só pode ser instrumento da graça quando se deixar tratar pela graça de Deus. Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Que oração Jonas fez.